Oi, hoje é a resenha do conto Esta Casa Abençoada, escrito por Jhumpa Lahiri, aqui da sua coletânea Intérprete de Males, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Encontraram a primeira num armário acima do fogão, ao lado de uma garrafa ainda fechada de vinagre de malte. Assim começa Esta Casa Abençoada, escrito por Jhumpa Lahiri, que conta a história do casal Sanjeev e Tamina. Embora, durante todo o texto, praticamente, Tamina é referenciada como Twinkle. Sim, uma palavra inglesa. Uma coisa bastante curiosa, porque a gente tem que lembrar, né? Temos aqui um casal de descendentes de indianos, também vivendo, como quase todas as outras histórias aqui do livro, vivendo nos Estados Unidos da América. Mas o que importa é que é um casalzinho novo, se conheceram há muito pouco tempo, 4 meses, realmente se conheceram e já se casaram. E sim, agora nesse instante eles estão ajeitando a casa deles, a primeira casa do casal, na verdade, né? Compraram e nos pequenos retoques que eles vão dando ali na casa, eles vão encontrando algumas coisas interessantes, misteriosas. Você pode se perguntar, coisa misteriosa? O que é? Algum segredo? Algo perigoso, inclusive? Não, é apenas imagens católicas. Olha só que curioso, né? Para um casal de indianos, isso pode significar exatamente o quê? Bom, não sei, não posso dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, uma coisa que eu posso afirmar a respeito desse novo conto da Jhumpa Lahiri é que talvez temos o primeiro que soa engraçado. Não exatamente que isso aqui seja uma comédia rasgada ou algo que sugira realmente uma certa graça. Na verdade, a situação que se coloca aqui é que a gente pode rir ou não. Na verdade, muitos leitores podem encarar isso como uma coisa bastante séria ou talvez incômoda. Já outros podem sim ficar achando que tudo que acontece aqui meio que tende aquela coisa que passa um pouquinho do ridículo e disso a única reação que você pode ter é realmente ficar rindo. Que é literalmente o que acontece durante todo o texto, que na verdade, vamos combinar, ele se repete um pouquinho, né? Na verdade, a própria abertura do texto, aquele rápido parágrafo que eu li para vocês, já diz. Eles acabaram de encontrar, a Twinkle acabou de encontrar lá no armáriozinho do banheiro 2 objetos. Um deles, claro, é uma imagem de uma santinha, se não me engano. Acho que é isso. Bom, na verdade não importa exatamente qual é a imagem. O que vale é que sim, passam-se os dias e eles vão encontrando outras imagens referentes à religião católica. Mas é aquela coisa esquisita. Na verdade, aquela casa onde eles estão, provavelmente, aliás, com certeza, foi moradia de um outro casal de indianos. E aí eles ficam até pensando, puxa, esse pessoal se converteu ao catolicismo? Vale sempre lembrar, né? A maioria das pessoas lá da Índia são da religião hindu. Então realmente fica aquela coisa no ar, será que... Aliás, por que eles deixaram, quando foram embora, né, exatamente esses objetos que se referem a uma religião? E são vários, não é um ou dois. Na verdade, praticamente, quanto mais eles fuçam a casa e vão ajeitando ela para ficar ao seu gosto, ao gosto do casal, realmente vão surgindo outros aqui e acolá. Uma situação realmente esquisita, por isso que eu digo que foi a minha impressão, que realmente tudo isso aqui soa muito engraçado. De novo, não é algo cômico, mas do jeito que tudo acontece, parece que sim. Na verdade, talvez seja uma opção minha, em vez de achar o texto repetitivo, eu prefiro considerar que ele é engraçado. Do mesmo jeito do conto da semana passada, que foi A Senhora Sem. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito do conto anterior. Mas sim, do mesmo jeito que ele, temos aqui uma situação onde temos apenas cotidiano. Talvez aqui um pouco menos que lá a gente viu do texto da Senhora Sem. Lá é mais cotidiano mesmo, uma repetição. Aqui, embora também seja, na verdade o que repete não é exatamente o cotidiano, mas essa situação de você, aliás, o casal, né, Sanjeev e Tamina, ou Twinkle, encontrar outra peça do catolicismo. Sim, é uma repetição e tudo não sai disso. E a reação, tanto dele quanto dela, se repete o tempo todo. Não tem nenhuma variação. Você pode sim considerar que é uma baita de uma repetição. Por isso que eu prefiro considerar que é um texto um pouquinho leve, engraçado ou tendendo ao engraçado, para não ficar com aquela situação tipo,
De novo, a mesma situação, digamos que uma válvula de escape também de leitura. Fazer o quê? Bom, o que a gente pode depreender aqui desse texto? Também lembrando que aqui nesse vídeo não vou fazer a sessão spoiler ao final, porque literalmente o que acontece lá no final é quase igual ao que aconteceu no livro inteiro. No conto inteiro, ou seja, não tem nenhuma novidade. Se eu comentar já aqui o meio, eu já estou comentando lá o final e não preciso literalmente colocar um spoiler em destaque. Enfim, o que vale aqui sempre o tempo todo, eles estão encontrando aquilo que sempre é achado mesmo. Isso não muda nada. Quer dizer, há uma situação diferente um pouco mais para frente da história, eu posso até dizer como um pequeno spoiler, é que sim, acontece um encontro de amigos. Amigos mais do Sanjeev do que de Twinkle. E dali surge sim uma pequena, não diria reviravolta, mas uma pequena mudança no comportamento do Sanjeev, mas que também a gente pode considerar que a gente já sabia disso. Nós já tínhamos depreendido ao longo do texto que ele já tendia a ter esse tipo de comportamento, mesmo porque algumas coisas que ele diz também já está espalhado um pouco antes pelo texto. Sim, a gente tem que pensar que na verdade a gente tem uma situação desse casal recém-constituído que na verdade eles não se gostam, né? Ou seja, o problema que acontece com eles, essa ali da rotina doméstica, na verdade é uma válvula de escape para os dois lados, de não querer encarar literalmente que esse casamento aqui foi praticamente só arranjado. Com certeza aquela coisa de tradição, não tenho dúvida disso, né? É costume lá na Índia, né? Realmente as famílias arranjarem os filhos de cada um dos lados para se juntarem num determinado momento. Aliás, num certo ponto a gente fica até descobrindo que Sanjeev tinha outras opções de mulheres que podiam sim bem casar com ele, seriam também bons casamentos, mas ele preferiu ficar com a Tanima, ou a Twinkle. Mas fazer o quê? Talvez ele não tenha pensado direito. Mas o que importa é isso, as tradições. E aí a gente pode comparar, sim, essas imagens do catolicismo também são tradições. Aliás, porque o casal anterior, né, a família anterior de indianos que moravam ali naquela casa, tinham essas imagens. Eles realmente se converteram ao catolicismo? Ou aquilo também já vinha de outra família que também estava ali naquela casa? Porque é o que a gente pode considerar também. Aquela casa talvez pareça um certo de um templo católico. Talvez no fundo não seja exatamente uma residência. Claro, é uma residência, mas a gente pode considerar que talvez passando de família a família, o catolicismo ainda permanece ali dentro daquela casa. São viagens que a gente pode fazer tentando interpretar aqui esse texto, que como eu disse, como ele tem um registro um pouquinho engraçado, a gente pode viajar um pouco mais na maionese. Tirando, claro, o lado sério, com certeza é esse. Esse casal não está se bicando e está apenas no começo, 4 meses. Como vai ser o futuro deles? Com certeza algo misterioso. E também uma coisa que a gente pode comparar com o conto lá da semana passada, a gente percebia que a senhora Sen ela era um pouco imatura. Aqui, Tanima ou Twinkle também é da mesma maneira, pelo menos na visão do Sanjeev. Ele diz isso acho que umas 2 ou 3 vezes através aqui do narrador. A opinião de Twinkle para com Sanjeev a gente não tem exatamente qual que é. Uma coisa até curiosa, né? O narrador ele não mostra os dois lados aqui da história. A gente percebe mais o inquietamento do marido, não da esposa. A esposa parece que está feliz o tempo todo, mas também, como eu disse, pode ser apenas uma válvula de escape. A gente percebe mais dele do que dela, mas da mesma maneira, os dois estão no mesmo estado. Estão em conflito com aquela situação que criaram para si, o tal do casamento. Que, aliás, por força de igreja, muitas vezes de religiões. Isso também a gente tem que levar em consideração aqui para analisar esse texto. Ou seja, é um texto que sim, mesmo que ele seja muito simples, muito repetitivo, tal qual o da semana passada, a gente pode sim encontrar alguns assuntos interessantes como forma de interpretar tudo aquilo que a Jhumpa Lahiri está contando para a gente. Claro que, de novo, é um texto longo, também 20 páginas. Pessoalmente, eu não gosto de textos muito longos que ficam se repetindo o tempo todo e só lá no finalzinho vão dizer a que vieram. Na verdade, eu prefiro que um texto, quanto mais longo for, apresente cada vez mais elementos para a gente fazer múltiplas interpretações ou encontrar pequenas histórias ao longo do caminho, fora, claro, o mote principal. Bom, mas esse não é o estilo da escritora, então fazer o quê? Ela gosta de fazer esse grande contexto inicial, que na verdade é o total.
E fica nisso mesmo. Não tem problema, é só a gente se acostumar, obviamente. Só que aí vai depender, né, do tema da vez. Se ele for interessante, a quantidade de páginas passa rápido. Se não for, aí pesa mais um pouquinho. Como eu disse, lá na semana passada tive um problema de ler lá o texto da Senhora 100. Achei um pouquinho enfadonho. Aqui foi mais rápido, não sei porquê. Quer dizer, eu sei, é que eu considerei mais engraçado. Não que eu ficasse rindo o tempo todo, né? A situação que me pareceu cômica. E foi por isso que eu acabei gostando um pouquinho mais desse texto do que o outro. Então, sem mais nada para dizer, acho que já vale a pena dizer a nota que eu atribuo para esse texto. Portanto, para esta casa abençoada, escrito por João Palahiri, eu atribuo 3 asteriscos, que é exatamente a mesma nota que eu dei para a Senhora 100. Sim, os dois textos, no fundo, são iguais. Textos de cotidiano, que uma temática que a gente pode encontrar são pessoas imaturas, não prontas para o casamento. Praticamente a mesmíssima coisa. Claro, muda todo o enfeite, todo o cenário, mas no fundo, são dois contos iguais. E bom, estamos entrando aqui na reta final de Intérprete de Males. Nas próximas 2 sextas-feiras teremos as histórias finais aqui do livro de João Palahiri. E na expectativa que serão coisas boas, porque vamos combinar, né? Uma coisa meio tradicional em coletâneas, né? Os primeiros contos super interessantes, depois aquele miolo um pouco mais ou menos, e o final sempre muito mais atraente que até às vezes o começo. Então eu acho que esses dois últimos serão muito interessantes com certeza. Mas claro, no geral, temos uma boa coletânea aqui com certeza dessa autora indiana, inglesa, italiana e outras coisitas, como eu sempre brinco, né? Enfim, o que vale aqui também amanhã, antes desses livros, desses contos das sextas-feiras, teremos de volta a Clarice Lispector com Onde Estivestes de Noite, com mais uma história bem curtinha e com certeza naquele clima de ensaio que está perdurando aqui desse livro da autora. Enfim, e também quanto o livro de amanhã, o conto de amanhã, complicado hoje, não chega, deixo aqui do lado dicas de outras resenhas de contos aqui do projeto Conto do Mês, edição 2020. E tchau!